Quantas mulheres cabem em um livro? Nesse daqui, 30. São micro 30 contos em Redemoinho e Dia Quente, de Jaride Arraes. É uma escritora cearense. As histórias falam muito sobre o Cariri, sobre Juazeiro do Norte. E são 30 microcontos com diversas mulheres. Então você tem crianças de 8 anos, mãe, lavadeira, você tem aquela avó religiosa. O livro tem sotaque. É como você ouvir uma cearense de verdade te contando uma fofoca, te contando uma lembrança da vida dela, porque Jaride escreveu com sotaque. Então você escuta aquelas palavras, aquele tom que a história vai tomando, aquela narrativa se formando a partir da voz de quem escreveu aquilo. Então é um livro que você consegue sentir. Tem bastante religiosidade, tem bastante cotidiano. É São João, é festa de igreja, é quermesse, é primeiro beijo, é a cadeira na calçada para olhar a vida dos outros, é você observar aquela pessoa que passa ali todo dia, que já tem um horário marcado de passar. É um cotidiano, é uma história do dia a dia e eu senti minha infância naquilo ali, sabe? Então, Jaride, ela mostra um sertão para além daquela terra rachada que a Globo gosta de mostrar. Ela mostra o dia a dia, ela mostra as escolas, ela mostra uma mototáxi mulher, né? E um mototáxi homem. Ela mostra o fim dos anos 90, então tem alguns personagens que escutam El Chan, que escutam Amado Batista, que escutam Magníficos e por aí vai. Então, eu como historiadora, tem algumas coisas que eu sempre gosto de observar. Nesse daqui, eu observei em alguns contos a passagem do tempo. Eu não expliquei que são contos pequenininhos de 2 páginas. O maior deles tem 6 páginas. Tem alguns que são uma página só, como esse daqui, ó. Tá vendo? São bem curtos, por isso que são 30 e o livro é bem fino. Tá? Eu vou ler esse trechinho aqui marcado de verde para você ter uma ideia do que eu tô falando sobre passagem do tempo. Começou com o relógio da novela das 7, que ninguém queria assistir. Dava a hora, pegava a cadeira de macarrão verde. Eu não sei o que raio é a cadeira de macarrão verde, eu vou procurar a foto e colocar aqui. Pegava a cadeira de macarrão verde e sentava do lado de fora para ver a rua. Briga de cachorro, sobe e desce de gente desocupada, casal novo. Era Isabel, a calçada e um pedaço de papelão que usava para se abanar. Quando começava a novela das 9, botava a cadeira para dentro. E nunca mais se via Isabel, até que fosse outra vez novela das 7. A contagem do tempo pela novela. Quantas vezes você já... eu vou sair de casa quando começar o jornal. Vovó chega na hora que tá passando malhação. Eu trabalho desde Ana Maria Braga até Sessão da Tarde. A gente tem essa questão de contar o tempo pela novela. Tinha, né? Hoje em dia não tanto. Ou pela quantidade de músicas. Daqui pro trabalho eu consigo escutar 4 músicas. Daqui pro trabalho eu consigo escutar 3 músicas. Né? Essa contagem do tempo. E o que é que tem isso a ver com minha profissão? E.P. Thompson, que é um historiador, foi um historiador marxista, ele tem um livro Costumes em Comum, que um dos capítulos ele fala da criação do relógio e fala do tempo. Então o relógio, quando ele foi criado, eram relógios grandes. E não era qualquer pessoa que podia ter um relógio, era um absurdo de caro, uma fortuna um relógio. Sendo que com o capitalismo e a Revolução Industrial, as pessoas tinham que administrar melhor o tempo delas, porque elas ficavam horas na fábrica, elas tinham compromisso e tudo agora era muito corrido. As pessoas acordavam com o canto do galo, agora elas acordam com a sirene da fábrica, sabe? Então, essa relação com o tempo mudou. Os relógios que ficavam nas paredes, com o passar do tempo, eles vão ficando menores, que é para poder caber no pulso. E você controlar o seu tempo em qualquer lugar que você esteja. Porque você não pode se dar o luxo de perder tempo, porque tempo é dinheiro. Então, até o tamanho do relógio foi influenciado pelo capitalismo ao longo dos anos, né? Então, eu acabei pensando nisso quando eu li Jaride. E claro que essa não é a preocupação dela, né? Ela não está fazendo uma crítica ao capitalismo. Por mais que em vários contos ela fale sobre machismo, ela fale sobre pobreza, ela fale sobre homofobia, tá? Então, assim, ontem eu fiz os stories enquanto eu tava lendo o livro, né? Porque eu fiz um desafio de ler ele em um único dia. E eu consegui, eu terminei de 10 para meia-noite. E eu dei 4 estrelas. Mas não foi pela questão da escrita, porque a escrita dela é perfeita, é maravilhosa. Você consegue sentir o livro, o modo como ela escreve é muito bom, muito bonito. O problema foi mais o momento em que eu li o livro do que o livro em si.
Porque tem alguns contos que são mais pesados. Ela fala de estupro, ela fala de suicídio. Teve duas personagens que se mataram. Então não era a vibe que eu tava, sabe? Eu queria um livro pra relaxar. A escritora ela também é cordelista, então eu achei que seriam histórias mais, sabe? Então a maioria dos contos de cotidiano são bem tranquilos, são divertidos, você ri. Mas tem uns 4 ou 5 ali que você dá aquela pegada porque são temas um pouco mais pesados e quando você pega de surpresa você, sabe? Então, talvez eu dê 5 estrelas se eu ler em um outro momento, mas a vibe que eu tava ontem não era uma vibe de ler sobre essas coisas pesadas, sabe? Mas enfim, não são todos os contos que são assim, a maioria deles é bem leve. Então é isso, tá? É um livro sobre o cotidiano, é um livro sobre mulheres, então você tem mulheres que trabalham, tem mulheres aposentadas, tem mulheres que estão na escola. Todas as protagonistas dos 30 contos são mulheres, tá? E é a questão da mulher cearense para além daquele estereótipo de novela da Globo. Então são rotinas, são primeiros beijos, são amores no plural, tá? Você tem aqui mulheres trans, você tem mulheres lésbicas e por aí vai, certo? Então, 30 tipos de mulheres diferentes no cotidiano cearense, numa rua de barro. E é isso, tá? Hoje eu dei 4 estrelas porque eu não tava na vibe de ler 5 ou 6 contos que tem aqui, mas quem sabe em outro momento eu esteja mais preparada pra isso, tá bom? Leiam Mulheres Negras.